Da senhora mesmo? Adriana. Fala, dona Adriana, sua experiência aí com o altar. Bom, bispo, eu tive 8 chances de transformar a minha vida, mas eu fazia parte do grupo do mal dentro da igreja. O senhor falando aqui, não faz não, não faz não. Eu fazia isso com as pessoas, porque eu vim de outra denominação. Então eu cheguei aqui cheia de preconceitos. Cheguei com a vida destruída, casamento destruído, devendo 2 milhões, mas cheia de orgulho. Me achava que eu sabia tudo. Mas a verdade é que os 4 anos que eu fiquei aqui dentro, desobedecendo a Deus, a minha vida só foi afundando, afundando, afundando. E a minha família dizia assim: mudou de igreja e a vida só piora. Pois é, mas o problema não estava na igreja, o problema estava em mim. Mas no dia que eu entendi que Deus, como o senhor já falou hoje aqui várias vezes, não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro. Deus só precisa da nossa obediência. E aí eu cheguei num ponto, bispo, de não ter comida para dar para minha filha. Aluguel atrasado, conta de luz cortada, água cortada, sem gás. Aí um dia eu disse assim: não, tudo que o homem de Deus falar nesse altar eu vou fazer. Chega, 8 fogueiras santas aqui, batendo palma para testemunho dos outros. Mas agora, meu Deus, antes de qualquer coisa, eu vou me entregar para o Senhor. E foi o que eu fiz. Eu deixei o meu orgulho de lado, a missionária Adriana, de lado, e vim servir a Deus de verdade. Me batizei. A senhora era missionária? Eu era missionária. Meu esposo era pastor, coronel da polícia militar, meu comandante na polícia militar, e foi embora com uma pessoa da igreja. Olha que bacana. E foi assim que eu cheguei aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que quando eu entendi o segredo da fé, porque tem um segredo, o segredo está em obedecer. Aí, bispo, já era. No dia, na minha primeira fogueira santa que eu fiz nesse altar, que eu me coloquei aqui e disse: meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim agora? Te servir, eu já estou te servindo. Mas não basta só isso, meu Deus. O que o Senhor quer de mim? Porque o altar fala. O altar fala. A gente que se faz de bobinho, mas o altar fala. E Deus falou para mim: Adriana, eu quero tudo. Tudo. E eu lembro que na época eu não tinha nada. Não tinha, porque os meus diplomas não faziam diferença. Mas o meu foco era agradar a Deus com o melhor que eu tinha. Então eu vim para esse altar com toda a força, sem resenha. E quando eu desci daqui, eu desci com 2 milhões de dívida. Eu desci daqui com aluguel atrasado. Mas eu desci daqui em paz, porque eu tinha certeza que o Espírito de Deus estava sobre mim e que todos os meus problemas iam estar resolvidos. Então foi maravilhoso. Passou uma semana, as coisas começaram a mudar. Eu fechei um contrato de 100 mil reais. Logo meu esposo apareceu na cidade, Para resumir, que o testemunho é grande, nós acabamos voltando. Ele separou lá da amante, nós casamos novamente. E aí, bispo, de fogueira em fogueira, porque não é assim, toque de mágica. O principal Deus te dá, que é o Espírito dele, que é o Espírito da sabedoria. E aí, de fé em fé, de fogueira em fogueira, Deus, em plena pandemia, onde muitos faliram, perderam tudo, Deus nos deu uma casa avaliada em 1,5 milhão, no melhor condomínio da nossa cidade. Hoje a minha família, eu não preciso, bispo, falar para minha família que nesse altar tem Deus. Eu não preciso abrir a minha boca para falar nada, como no passado, que eu falava muito da palavra, mas na minha vida não tinha diferença. E agora, sem eu precisar abrir a boca, todos estão na fé. E o mais importante que aconteceu esses dias, se o senhor me permite falar, o meu pai foi 80 anos pai de encosto, pai de santo. Odiava a Igreja Universal. Um dia ele falou assim para mim: minha filha, agora, há 2 meses atrás, eu quero servir o Deus que você serve, pela diferença que eu vejo na sua vida. No outro dia, bispo, a perna do meu pai inchou. Meu pai começou a definhar, ter várias feridas no corpo. Mas eu fui lá, peguei ele e falei assim: pai, agora é a hora, vamos na igreja. Ele falou: agora, minha filha. O senhor falou da mulher que entrou e morreu, Foi quase assim que aconteceu com meu pai. Meu pai entrou pela porta da igreja, veio até o altar
O pastor lançou a palavra, disse para ele se ele queria aceitar Jesus e ser batizado. Ele aceitou, se batizou 10 da manhã. E 10 horas da noite, Deus recolheu meu pai, sorrindo e dizendo: fala para minha filha que pela diferença que eu vi na vida dela, o céu é lindo. Fala para ela nunca mais desistir desse altar. Então, o mais importante que Deus garante para nós é a salvação da nossa alma. É o Espírito de Deus dentro de nós. No último minuto, Deus me deu a maior dádiva, que foi a salvação da alma do meu pai. Isso aqui é Fogueira Santa. 80 anos servindo os encostos? 80 anos, porque desde a barriga ele sempre falava para mim: eu fui consagrado. Tudo que o senhor falou aqui hoje é um filme da minha vida. Ele falou que a minha avó consagrou ele na barriga dela. Assim que ela, né, soube que estava grávida, ela consagrou meu pai para os encostos. Até junho desse ano fazia fila na casa da minha mãe para o meu pai benzer. E aí eu disse para ele: só faz uma comparação da minha vida e da vida do senhor, meu pai. Só foi essa palavra que eu disse a ele. E logo ele falou: não, minha filha, realmente há uma diferença entre a minha vida e a sua. E aí é muito forte, porque o tema da Fogueira Santa é a diferença.